ser um palavrão, né? O que vocês acham? Palavrão? O que é que ofende mais hoje em dia? Você soltar um palavrão aquele meio pornográfico ou falar em castidade? Algum meio que não seja dentro da igreja? Castidade ofende mais, né? Engraçado, outro dia eu estava no trabalho. Olha, gente, eu não vim aqui fazer palestra não. Hoje é domingo de manhã, bicho. Eu não estou a fim de fazer palestra não. Então vocês me interrompam, parem, conversem, vamos bater um papo junto. Porque eu estou querendo, eu preparei uns slides só para eles não se perderem, né? Para a gente poder voltar para o foco. Porque a ideia é o seguinte: nós temos uma importância, ou existe uma importância, não existe nenhum ato mais político. Nós estamos vendo um momento político muito conturbado no país, muito bom para sentir isso. Não existe ato político mais importante hoje no país do que cuidar da nossa própria família. Cuidar da família, ter uma família, testemunhar a família é o ato mais importante que a gente pode fazer hoje, politicamente falando. Não existe nada mais importante que isso. Então, é bom que a gente converse, porque a gente precisa se apoiar. Se apoiar, as famílias é o que sobra. Eu vou perguntar a vocês o seguinte, gente, vamos nos colocar agora, voltar para 1945. Estamos todos lá na Europa, a Segunda Guerra Mundial acabou, todos os países destruídos, bombardeio, tá os prédios no chão, e o pessoal saindo daqueles campos de prisioneiros, né? E aí as pessoas, tudo destruído. O Hitler se suicidou, a Alemanha se rendeu, tá, o exército russo de um lado, o exército americano de outro, os países destruídos. Aí a pessoa para no meio daquele caos, e o que é a primeira pessoa que ele quer encontrar? Será que ele pensa assim, ai, onde é que está o deputado? Onde é que está o prefeito da minha cidade? Será que ele pensa assim? Não. É a última pessoa que ele quer encontrar, é o vereador da cidade dele. Né? Verdade. Assim, meu Deus, estou com saudade do meu vereador, onde é que ele anda? Ah, o deputado federal da minha cidade, gente. Qual é a primeira pessoa que ele quer encontrar? A família dele. Claro, se nós estivéssemos lá, a primeira pessoa que a gente queria encontrar era a mãe, a esposa. Onde é que está meu filho? Onde é que foi parar meu filho? Não, não é. O que sobra? Tudo entra em caos. A sua família. E é exatamente isso que nós estamos renunciando hoje. O mundo hoje está renunciando ao único vínculo que não é criado por nada fora de si mesmo. Não é o Estado que gera a família. Ao contrário, quando o Estado desaba, é a família que dá referência à pessoa para que a pessoa possa reconstruir. Né? As pessoas tiveram uso das suas famílias naquele momento. Né? O cara foi atrás da sua mulher, foi atrás do seu. Teve uma história bacana, um psicólogo, psiquiatra que sobreviveu ao campo de concentração, você já deve ter ouvido falar dele, chamado Viktor Frankl. Já ouviu falar? Ele criou uma terapia chamada logoterapia, que é maravilhosa. E ele descobriu que as pessoas que morreram lá na guerra, no campo de concentração, principalmente as pessoas que perderam o sentido, por isso que chama logoterapia, terapia do sentido. Engraçado, ele é judeu, né? Mas Jesus é o Logos, né? Enfim, ele percebeu isso. Ele é judeu, enfim. Mas ele conta no livro dele que ele estava tratando um senhor judeu que perdeu a mulher e todos os filhos na concentração. Perdeu os pais, a mulher e todos os filhos, só sobrou ele. Então ele não conseguia achar razão de continuar vivendo depois. Mas sabe por que ele não conseguia achar razão? Porque ele pensava assim, todos eles foram para o céu. Todos eles foram para o céu e eu estou aqui, cara. Eu não fui digno deles, eu vou para o inferno. Então eu não vou ver minha família nem na eternidade. Olha o desespero do cara, né? Olha o desespero do cara. Aí o cara falou, cara, então você tem um bom motivo para viver, né? Você tem um bom motivo para viver. Eu vou tentar para você ir para o céu junto com a sua família, porque com certeza esse não pode haver motivo melhor para você continuar vivendo então. Então, gente, olha, quem aqui acredita de fato que esta proposta, que não é uma proposta, é uma realidade, é a melhor realidade que a gente tem a oferecer para as pessoas? Acredita nisso? A melhor coisa que a gente tem para oferecer para as pessoas é falar, cara, olha, é o seguinte, bicho, a coisa mais importante que você tem é a sua família. Né? É seu filho, sua mulher, o seu marido, a sua mãe, o seu pai. Né? Se a gente não acreditar, não sei quem é formador aqui de curso de noivo, mas não sei como alguém pode ser formador, por exemplo, no curso de noivo, ele não acreditar nisso profundamente, eu nem estaria lá. Aliás, se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui hoje, com certeza. Então, eu estou falando de castidade, porque é uma palavra que é um palavrão, no sentido que a gente mesmo às vezes tem problemas sérios com essa palavra, até porque a gente não entende o que ela significa.
Um dia eu estava com um amigo no trabalho, eu gosto demais de trabalhar, de conversar no trabalho. Acho que todo mundo, né? Porque no trabalho é interessante. Eu não estou lá para converter ninguém. Não importante se o cara é católico, se é evangélico, se é ateu. Às vezes eu até gosto mais quando o cara não é católico, porque ele vem e me traz algumas coisas que me fazem pensar, né? Assim, outro dia eu estava num círculo de homens tomando café, assim, um círculo de homens tomando um cafezinho na hora do intervalo ali, com a rainha, né? Aí os caras começaram a contar os problemas das famílias deles, né? Aí quando chegou minha vez de falar, eu falei assim, sabe o que eu acho? Aí ele estava do lado, você não acha nada! Você não acha nada, porra, eu tô na terceira esposa, tô separando de novo, você tá na primeira aí, você não tem experiência pra falar, por favor. Peraí, bicho, eu acho que eu tenho mais experiência do que você, porque eu sobrevivi às crises, porra. Mas esse mesmo colega, um dia sentou do meu lado, e ele é uma pessoa assim, ele é uma pessoa que está procurando, sei lá, no cultura, né? Ele tem a filosofia do casamento submarino, você conhece? Casamento submarino? O submarino é um navio que é feito para afundar, às vezes boia. Às vezes boia. Então ele acha que o casamento é assim também. É feito para afundar, às vezes boia. Filosofia dele. Então ele sentou do meu lado e falou assim, cara, você sabe quando eu era pequeno eu era católico? Eu disse, e por que você não é mais? Aí ele falou, não, porque um dia eu falei pro padre assim, isso ele me conta agora, olha só. Eu tinha uns 8 anos, eu falei pro padre assim, poxa, eu queria ser padre, eu queria viver mais na igreja e tal, sabe? Aí o padre falou assim, olha, você ser padre é o seguinte, você vai ter que viver o celibato, né? Aí ele falou que foi passando e tal, que aí ele foi fazer pela comunhão e a catequista dele falava muito em castidade, aí ele falou, não, bicho, eu não quero esse negócio, eu quero me casar. Eu quero me casar. Você vê como aquilo deu um nó na cabeça dele, cara. Ele achava que celibato e castidade eram sinônimos, né? Então ele não queria, ele desistiu de ser católico na adolescência porque ele queria se casar. Eu falei, vem cá, bicho, você, sei lá, você tem uma vida promíscua, você anda por aí transando com todo mundo? Não, pô, então de certa forma você tem castidade. Castidade é outra coisa, não tem nada a ver com celibato. Castidade é você ter autodomínio, para você saber o que você faz com o seu corpo, velho. Isso é castidade. Né? Não é você viver num mosteiro, somos todos convidados à castidade. Quem aqui acha que não é convidado à castidade? Olha que palavrão, né? Quem aqui já parou e pensou assim, esse palavrão se aplica à minha vida? Se aplica profundamente à minha vida. Como é que eu vivo uma vida sexual matrimonial, se não na castidade? Então, como eu disse para vocês, eu estou aqui porque acredito de fato que o Estado é uma instância absolutamente necessária para todos nós, ou não é? Né? Mas não é a primeira instância, nem de longe, é a última. E quando a gente vive uma crise política, como a gente está vivendo hoje, a gente tem que voltar e pensar o que é mais importante. Gente, como é que... Será que as pessoas do passado... às vezes, nas conversas lá no trabalho, o pessoal fala muito assim, avanço dos direitos sociais, seguridade social, previdência. Será que as pessoas do passado viviam com menos direitos sociais do que vivem hoje? Eu acho que não. Eu me lembro quando eu era menino, eu nasci absolutamente na roça. Onde meu pai morou até os 80 anos de idade. E lá ninguém vivia desamparado. Todo mundo vivia. A família acolhia. A família era uma grande família, né? Porque saía todo mundo. Meu pai saía para a roça, ia buscar uma vaca, ia fazer não sei lá, junto com o vaqueiro, junto com o outro. E as mulheres todas ficavam fazendo comida. Depois chegava todo mundo, almoçava junto. Ninguém sabia quem era filho de vaqueiro, quem era filho do dono da terra. A canela era igual, não era que jogava bola. Não tinha negócio, né? Nem se imaginava esse tipo de diferença. Todo mundo sentava na mesma mesa. E as pessoas apoiavam, mas a família existia também em função de você apoiar uma pessoa que tivesse um idoso. Ninguém imaginava, olha, esse aqui está velho, vai botar ele para receber uma pessoa família. Não existia isso. As pessoas mais velhas viviam naquela família, comiam na mesma mesa e ali eram acolhidas. Essa era a previdência social que havia. O pessoal dizia assim, pai, encostou no INPS. Tem algum deputado, amigo dele. Então era uma coisa que não fazia parte. Por quê? Porque as famílias eram estruturadas o suficiente para lidar com essas situações.
E se a gente pensar bem, quando a gente põe toda a confiança na nossa previdência, não no sentido técnico da palavra previdência, no sentido mesmo de nosso suporte existencial no Estado, a gente vai acabar mal. A gente não vai acabar bem, porque quem vai nos apoiar quando alguém da família, que serviço que a família presta, né? Quando as coisas não andam bem com alguém, a primeira pessoa que te apoia é a pessoa da família, não é o INSS, né? Não é o SUS. Engraçado, essa semana também estava discutindo comigo, um colega do trabalho, ele falou assim, o pessoal fica falando mal do governo porque esse governo pobre anda de avião. Você já ouviu esse argumento? Eu falei, legal, o pobre anda de avião, mas não consegue andar de ônibus, né? Porque a faxineira que vai fazer faxina lá em casa, ela sai 3 horas da manhã lá de Valparaíso 2, para chegar às 8 aqui. Eu achei maravilhoso, você anda de avião, mas não anda de ônibus. Então eu acho que de certa forma, não é, você anda de avião, mas não anda de ônibus, né? Enfim. E eu acho que de certa forma, quando a gente deposita no Estado a confiança que deveria depositar na família, a gente está andando de avião sem andar de ônibus. A família é o primeiro serviço que o ser humano presta. O primeiro serviço que a gente presta, deixa eu passar aqui. Então eu estou dizendo isso porque a gente às vezes, isso é uma concepção muito contemporânea, de que a gente casa para ser feliz. A gente casa para ser feliz. Sabe que a gente casa para ser feliz? O que vocês acham? Primeira coisa, eu vou fazer uma pergunta. Fazer o outro feliz. Vou fazer uma pergunta preliminar aqui. Quem acha mais fácil ser católico no mundo de hoje? Quem acha mais difícil? Quem acha mais difícil? Então vocês são um rebanho de burro. Vai embora. Se é mais fácil não ser católico, vocês estão fazendo o que aqui, bicho? Vem cá, quem escolhe mais difícil deliberadamente? Será que é mais difícil? Não pode ser. Senão nós somos burros. Senão nós somos burros de estar aqui. Se for mais difícil ser católico, nós estamos perdendo tempo da gente, porque é uma coisa mais fácil para viver. Será, bicho, que há? É uma provocação, vamos pensar junto. Será que a gente realmente acha que é mais difícil ser católico? Será que a gente, no fundo do coração mesmo, será que a gente não pensa assim, cara, é mais difícil ser coerente por ser católico? As cobranças da disciplina pessoal da gente, a disciplina familiar, a disciplina social da gente é muito mais rigorosa. Nós somos mais perseverantes. O que significa a palavra perseverantes? Vocês já pararam? Perseverante, ser severo consigo mesmo, né? Ser severante, quer dizer, ser severo consigo. Nós somos mais severos conosco. De fato somos. Mas será que é mais difícil ser católico porque nós somos mais disciplinados, mais severos, mais buscamos uma coerência que às vezes as pessoas não buscam? Não pode ser. Tem que ser mais fácil. Porque eu me pergunto o seguinte, quando você sai para caminhar um caminho e você não sabe nem por onde é que aquele caminho está indo, nem qual é da esquina que você vai entrar para chegar onde você quer chegar, se você não sabe nem onde é que você quer chegar, é mais fácil ou mais difícil caminhar um caminho? É claro que é mais difícil, pô. Então a gente tem o GPS, a gente tem o mapa, a gente sabe onde é que a gente está chegando, o que é que a gente está buscando. É claro que é mais fácil para a gente. Eu pergunto a vocês aqui, por quem tem fé aqui? Quem acredita realmente na presença de Deus na sua vida a cada momento? Quem tem essa experiência? Quem gostaria de renunciar a isso aqui nesse momento? Alguém gostaria? Ninguém gostaria. Então não pode ser mais difícil, né? Agora eu pergunto a vocês, como é que a gente deve olhar aquela pessoa que não tem isso? Porque isso não é uma conquista. Isso não é uma conquista. Nós não conquistamos isso. A gente não chegou para Deus e falou assim, bicho, é o seguinte, eu cumpri meu regime de milhagem, aí ganhei uma passagem aérea aqui para o céu, agora você vai ter que me dar passagem. Não é isso, não é assim que funciona. Cada um de nós foi escolhido especialmente para ser amado por Deus. E cada um de nós percebeu isso. Cada um de nós percebeu isso aqui. Tenho certeza que cada um de nós já teve uma experiência muito forte de como o amor de Deus é efetivo e caminho na vida de vocês. E como isso facilita tudo. Tudo. É claro que às vezes dá aquela sensação de que o avião está sem piloto porque a gente está confiando que Deus vai controlar as coisas. Isso dá um friozinho na barriga, né? Principalmente nos homens, acredito. Por isso que Deus Senhor é sabido e botou só sacerdote e homem. Porque as mulheres naturalmente vêm para a igreja. O homem é mais complicado.
Acho que a forma que ele teve de trazer os outros para a igreja, dizer, não, o João ele vai ser homem, que é para ver se pelo menos atrai os homens. É difícil. Então, eu estava dizendo para vocês, olha como é mais fácil para nós. Nós temos o amor de Deus, a graça da vida da gente. A gente sabe onde é que a gente vai, sabe qual é o caminho, a gente tem o GPS. É claro que é mais fácil. Não dúvida. Agora, claro que quando você tem a sensação de que você não sabe para onde é que vai, de que qualquer caminho é indiferente, parece mais fácil caminhar, porque onde você entrar, você está bem. A vida parece ser muito mais confortável, mas não é. Não é. Então a gente tem que olhar para o outro que não tem esse dom que a gente tem. Deus distribui para todo mundo, mas pelos mistérios insondáveis dele, somos nós, as pessoas que estão vivendo. Nós e tantos outros, né? Estão vivendo com esse amor no coração. E que muitas vezes somos agredidos porque incomoda para as pessoas olharem e dizer assim, pô, esse cara é diferente, bicho, esse cara faz alguma coisa, né, que, sei lá. Porque eu tenho uma cara de profissional impressionante, bicho, mas quando eu estou trabalhando, vai sentar alguém na minha frente e fala, pô, a minha vida tá bem. Pô, bicho, eu tenho cara de pai, de professor, como você... Você tem uma mocinha na minha frente, uns 23 anos, assim, estagiária no meu trabalho, aí começou a contar que estava deprimida, aí que estava tomando remédio, que estava... Aí eu comecei a conversar com ela, puxar assunto, né, com ela falou, não, você vive com quem? Você vive com seu pai? Não, meu pai largou porque ele estava em busca da felicidade. Meu pai tem o direito de ser feliz. Então, quando eu tinha uns 6 anos, ele largou. Minha mãe foi buscar a felicidade dele. Minha mãe também está buscando a felicidade dela. Eu disse, porra, tá todo mundo buscando a felicidade e tu tá triste desse jeito, bicho? Aí eu disse, pô, pois é, cara, vem cá. O que você tem não é depressão, não, velho. O que você tem é raiva. Presta atenção, você está morrendo de raiva do seu pai, que o canalha largou você com 6 anos de idade da casa de sua mãe, para arrumar uma cabrocha lá que você não sabe quem é. Foi ser feliz com ele. Sua mãe arrumou outro caba também, já tem filho com outro caba. Você está se sentindo mal, você está aí. Pô, tem a legitimidade de dizer assim, cara, eu estou chateado com esse pessoal, cara. Não é? Porque quando você... Olha que a vida de hoje está deixando a gente, está violentando a gente num grau que a gente sente raiva, ou sente frustração, a gente percebe, intui que as coisas não estão bem e a gente é obrigado a achar, não, que legal, o outro está buscando a felicidade, ele tem direito. A gente fica proibido de ter raiva quando o outro faz alguma coisa errada com a gente. E essa dor que não tem nome, aí o cara vai no médico, o médico vai começar a prescrever remédio porque é incapaz de dar nome para a sua dor. O cara, quando se é traído, dói. Você vem com esse papo, não, mas a sua mulher largou porque ela estava buscando felicidade. Você não pode ficar chateado. Claro que você pode ficar chateado, ué. É claro que você tem direito de ficar chateado. Acontece isso, muita gente não escolhe essa situação. Né? Eu digo para meus filhos, a vida de vocês vai ser muito mais difícil que a minha foi. Você é um pouco mais velho, porque na época que eu namorava sua mãe, era normal que a gente demorasse para casar, para construir família. As pessoas esperavam isso da gente. Agora vocês vão arrumar as namoradas, a namorada que eu estou querendo formar em direito para fazer um concurso. Não é prioridade da vida dela se casarem, ter filho. Nem a sua também. Então, vocês vão ver, vai ser mais difícil para vocês, porque a circunstância não vai ajudar a caminhar o caminho, né? Não vai ajudar mesmo. Hoje mais dificilmente isso. Mas, gente, quando a gente não sabe também, olha, quando a gente não sabe para onde é que a gente está indo, e como é que a gente está caminhando, a possibilidade de uma depressão é muito maior. Porque a gente não consegue dar nome para as dores que a gente sente. A depressão é uma doença muito séria. Às vezes ela não tem causas conhecidas, às vezes é uma situação que eu tenho vários amigos que são grandes católicos, morrem todo dia, tudo, e que passaram e passam por um problema desse. Não pensem que eu estou fazendo nenhum julgamento moral dessa doença maligna que é a grande... a epidemia de hoje não é... A epidemia de hoje não é dengue, é também, mas é depressão. Dificilmente alguém aqui não tem caso na família. Mas quando a gente, claro, tudo isso existe, mas esse elemento existe. Quando as pessoas perdem o sentido, perdem a noção de qual é a dor que eles estão sentindo, é difícil sobreviver. Então, tem dois caminhos para a gente caminhar aqui, para a gente chegar no mesmo lugar. O matrimônio e a ordem natural. Foi aquilo que eu estava falando. Que a precedência entre a família e a polis. Foi o que eu estava falando. O ato político de ter uma família. Olha que grave isso. O ato político de ter uma família. A minha militância política é ser pai de família, católico. Eu considero isso a minha primeira militância. Fundamental. Eu sou promotor,
Eu sou proibido de ter inscrição partidária, graças a Deus, foi uma das coisas que me atraiu na carreira. Mas, porque é muito chato quando o juiz fala que time está torcendo, né? Agora eu tenho a séria desconfiança que todo juiz no fundo é flamenguista. Então esse primeiro caminho, pensar a família no âmbito da nossa convivência política social. E o outro é o matrimônio e a ordem sacramental. Esse caminho eu não vou seguir aqui, senão a gente passar o semestre inteiro aqui. Esse é um caminho que é melhor, que todos nós conhecemos o caminho da Bíblia, do sacramento, da vida sacramental. Um padre falaria melhor, talvez, sobre esse caminho do que eu. Como eu caminho em outro caminho, o caminho exatamente dessa caminho da política, eu vou seguir mais essa linha do item 1 aqui. Mas eu queria contar para vocês uma historinha do item 2 aqui. Vocês se lembram que os sacramentos do matrimônio são 7 sacramentos, né? Sim. 3 são da iniciação, né? É isso? Sim. 2 são da cura, né? E 3 são de quê? Não, 2 são de quê? Serviço. Então, isso é uma coisa que a gente não lembra, tão básico da nossa catequese. E o matrimônio é um sacramento do serviço. Então, não é o sacramento da felicidade. Não da felicidade pessoal, é o sacramento do serviço. Até pouco tempo atrás, quando você chegava em determinada idade da sua vida, você escolhia como é que você ia servir a comunidade. Se você ia servir como sacerdote, se você ia servir como pai ou mãe de família. Né? Era para pensar assim, essa era a catequese que as pessoas davam. Hoje as pessoas, você perguntando, você vai casar porque eu estou a fim de ser feliz. Pô, você não é feliz, meu amigo. Compre uma passagem para Disneylandia. É mais fácil, menos complicado. Se não for para servir, não é matrimônio, né? Aí eu me lembro que eu estava na mesa, o meu filho do meio, que é uma figura, que ele realmente, eu estava brincando com vocês, dizendo assim, se a gente pensa que a gente vai ter filho para educar os filhos, não é não. Isso é uma ilusão, é pai e mãe. Os filhos vêm para educar a gente. Os filhos vêm para educar a gente, cara, é impressionante. Sabe? Um dia eu estava tomando um chopp com meu irmão, e ele falou assim, cara, não sei não o que é que eu faço, bicho, os bichos não querem fazer o que eu falo, eu só quero fazer o que eu faço. E é assim mesmo. Então, a Duda olhou para mim e falou assim, pai, vem cá. Se o amor não é o pressuposto do casamento, eu disse, minha filha. Então por que eu não posso fazer sexo com minha namorada? Eu amo muito minha namorada. Bem namoradinha que a gente teve. É uma criança muito. Tinha uns 14 anos. Hoje ele tem 16. Eu nem quero saber o que ele está fazendo com a vida. Parte da felicidade paterna é a ignorância. E sabe aquela história assim, que o pai e a mãe, o menino vira para o pai e a mãe e fala assim, pai, como é que nascem os bebês? Aí o pai começa com aquela história da cegonha e tal, o menino olha para a irmãzinha e fala, e aí, a gente conta para eles, deixa eles aí que não recebeu. Mas o fato é que, aí nessa hora eu falei para ele assim, olha cara, peraí, bicho, vamos pensar junto aqui. O pressuposto para o sexo não é o amor. Aí ele rega o olho assim, porque é isso que ele aprende na escola, né? Isso aqui uma professora de sexologia está falando para ele na escola, né? Do amor, que coisa linda, aquele viadinho pronto. Ele está lá falando do amor, novela, olha, ela está tão feliz com o marido, ela tem direito, né? Ela ama outro cara. Enfim, é aquela coisa que eu acho que a Globo se arrepende até hoje de ter botado a Fernanda Montenegro para beijar com a Natália Tinha. Duas senhoras respeitadas internacionalmente pela uma carreira séria. Na minha cabeça, elas não precisavam ter passado por aquilo. Não sei que força foi que levou. Agora o que está acontecendo é que ninguém assiste Babilônia mais. Bem velho. Assiste Babilônia mais. E no primeiros capítulos. Gente, é o seguinte, eu acho que nós todos, brasileiros, somos todos absolutamente queridos, absolutamente amáveis. Somos um povo maravilhoso mesmo. E também a gente está pouco se lixando para a sexualidade do outro, no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa... Não é. Quem que anda perguntando, vem cá, tu é gay ou eu não acho, para ser meu amigo? Ninguém pergunta isso, né, bicho? Tem até aquela musiquinha cearense famosa, mas é meu amigo, não quer música. Quem anda perguntando sobre
sobre a sexualidade do outro, nem sobre a religião do outro. Eu tenho grandes amigos que descobri que era evangélico depois, que era católico. Ninguém pergunta isso. Agora, eu ando vivendo a minha sexualidade com a minha esposa no meu lugar de trabalho? Não. Então, eu também não quero que as pessoas vivam uma sexualidade desordenada mesmo. Não. Então, se no primeiro dia da novela aparece tua vez beijando, eu não vou assistir mais essa novela. Eu acho que eu não sentiu isso. Tanto que agora eu estou fazendo propaganda para a novela e tal. Enfim, fizeram uma meleca, porque a única coisa que as pessoas sentem é dinheiro. Eles estão perdendo dinheiro para patrocínio. Mas voltando aqui. Então, eu olhei para ele na hora e falei assim, Duda, é o seguinte, olha para mim, bicho, eu vou missa todo dia. Você acha que eu amo muito a Eucaristia? Eu amo muito Jesus? Sim, como lugar, o que você acha? Ele falou, você ama sim, pai. Que é um saco, é um saco. Agora me pergunta o seguinte, bicho, o matrimônio é um sacramento? A Eucaristia é um sacramento? O fato de eu amar muito a Eucaristia me dá direito de subir lá no altar e celebrar a Eucaristia? Não. Bom, então como é que pode me dar o direito de subir numa cama e celebrar o sacramento do matrimônio? Se eu não estou casado. Não é isso. Não é o amor que é o pressuposto do sexo. Como não é o amor que é o pressuposto do poder de consagrar. É o sacramento. Agora, eu parei nesse momento, aos 40 anos de idade, e pensei assim, meu Deus, eu não imaginei nunca que eu ia estar falando isso para um filho meu, porque eu era o cara mais safado que esse mundo já produziu, né? Que bom que eu tenho a oportunidade de falar isso para ele, porque ninguém me falou isso quando eu era jovem, com certeza. E eu fiz o primeiro encontro de jovem porque minha mulher era uma gata e ela estava indo fazer o primeiro encontro de jovem, aquele final de semana. Bem, nosso senhor faz umas coisas bacanas, né? Sexta-feira de noite, eu numa casa de retiro em Itapuã, em Salvador. Sexta-feira de noite, eu vim conversa de padre, bicho. O que é que eu fiz? Todo mundo foi para a cama, eu pulei a janela e fui tomar um chopp, né? Passar a noite em Itapuã, tinha aquela música assim, voltei bebaço às 2 da manhã, né? Quando eu voltei, o padre estava na porta, assim, padre me casou depois. Eu já pensei isso, esse padre vai falar uma gracinha, eu vou mandar ele a merda e vou pra casa, bicho, porque ela é uma gata, mas não merece isso tudo. Desafio de padre não pode. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você saiu, não foi? Saiu. Sabe, não saiu. Cara, aquilo me derrubou, né? Me derrubou, porque se ele tivesse falado qualquer coisa, eu tinha ido embora. Aí minha coisa, não sabe nada, tá aqui. Pronto. Às vezes a gente não tem essa sabedoria para lidar com os filhos da gente, né? Melhor a gente dar o esporro. Depois ele me chamou, conversou comigo, foi ótimo. Então, deixa eu passar aqui. A gente já viu que há uma série de... Gente, não deixa eu falar sozinho não, porque eu falo demais. Está procurando a mãe do neném. Não deixa eu me interromper. A gente já viu como a gente tem concepções erradas, naturais, sobre o matrimônio, que a gente está intoxicado por essa ideologia tão forte, né? Da busca da felicidade, do amor como pressuposto do sexo, e às vezes a gente nem se atina. Se a gente pensar, vamos pensar um pouquinho, vamos botar um negócio lá em cima, antropologia filosófica. Tinha um sujeito chamado Aristóteles, que foi resgatado por um sujeito chamado Tomás de Aquino, que era um padre bordão assim, da época da Idade Média, que foi um dos maiores gênios que essa humanidade já produziu, o Guaraniense, por isso que ele escreve. Então ele fala um negócio bacana, ele diz assim, o que é a alma? O que é a alma? A gente pensa logo em alma assim, eu imaginava isso antes de começar a ler as coisas dele. Eu pensava que a alma era tipo um ser extraterrestre que pilotava o corpo da gente, né? Sabe, assim, tipo piloto de uma nave espacial. Aí então o cara morria, aquele piloto largava aquela nave espacial, pegava outra nave espacial nova, reencadernava, né? Ia reencadernando até o cara, enfim, sei lá, fazer o que, né, bicho? Eu acho o seguinte, até eu tenho um irmão que é meio espírita, e de vez em quando ele vem me conversar sobre reencarnação e tal, aí ele fala assim, não, você não vai entender ainda porque você ainda não reencarnou o suficiente, tem umas 4 reencarnações, você vai entender. Esse bicho não muda a sua proposta, eu vou te explicar por que eu não gosto. Porque nosso Senhor Jesus Cristo me prometeu que no céu não tem declaração de imposto de renda e tratamento de canal, velho. Se eu reencarnar, eu vou ter que passar por essas duas coisas de novo, eu não quero. Nosso Senhor, se eu tiver
enganado. Daqui a 4 reencarnações a gente conversa. Porque pense bem, não vai fazer diferença para mim, né? Agora você vai. Porque se você estiver errado, você está fodido. Não é isso que é a alma, dizia Aristóteles, que costuma dizer. Tudo na vida tem uma forma e tem uma matéria. Você olha para uma mesa, ela tem forma de mesa e tem a matéria madeira, né? Imagina eu, ferro. Tudo, a cadeira, plástico, a forma de cadeira. Então, nós temos a forma de gente. E a matéria que é a nossa carne, nossos ossos, nosso sangue. Então, diz Aristóteles, a alma nada mais é do que a forma de um corpo vivo. Do mesmo jeito que a cadeira tem essa forma, 4 pernas, ela é um corpo inanimado, então ela não tem alma. A forma dela não é uma alma. Mas se é um ser vivo, a forma do ser vivo é uma alma, se chama alma. Nada mais do que isso, uma planta tem alma. E agora ficou todo mundo apertado. Planta tem alma, não tem alma? Tem, claro que tem, pô, é um ser vivo. Não estou com o catecismo na mão. Você lembra que eu falei para vocês? Passei, tinha dois caminhos para a gente caminhar. Um com a Bíblia, com o catecismo, outro a gente está pensando filosoficamente. Então, pensando aristotelicamente, uma planta tem alma? Tem, porque a forma dela é uma forma de ser vivo. Toda forma de ser vivo é uma alma. Portanto, quando eu corto a árvore e toco fogo nela, ela deixou de ter alma e passou a ter forma de carvão. É isso que eles chamam de corrupção. A gente hoje chama corrupção outra coisa, que essas camadas estão fazendo aí. Mas ele pensava em corrupção desse jeito. Você perdeu uma forma e ganhou outra. Né? Quando essa madeira era árvore, ele tinha forma de árvore, tinha uma alma, era uma árvore. Agora tem forma de mesa, agora tem mais alma porque é uma forma inanimada agora. Então a planta tem uma alma. E a alma da planta, diz ele, ela faz 3 coisas. Quais são? Ela é capaz de crescer, né? A planta cresce, né? É capaz de se alimentar, né? Porque a planta se alimenta, né? A gente sabe que, claro. E ela é capaz de se reproduzir, né? São as 3 funções da alma vegetativa. Por isso que quando alguém está em coma, o médico fala, você está em estado vegetativo. Porque ele só consegue fazer essas 3 coisas, né? Crescer, se alimentar, qual foi a outra? Mas enfim, se acontece uma mulher grávida entrar em coma, ela vai estar. O processo reprodutivo não vai parar. Né? Que é um processo vegetativo também. Então imagine, os animais têm alma. Sim, os animais têm alma por quê? Porque são seres cuja forma é viva. Então o nosso cachorro tem alma. Isso não é nenhuma heresia. Vocês vão ver por quê. O que é que o cachorro faz? Além de crescer, se alimentar e reproduzir, o que é que ele faz? Isso, com certeza. Na natureza vizinha. Ele tem a capacidade de sentir. Sentidos, né? Ele tem a capacidade de sentir. Ele sente cheiro, ele vê, ele sente, ele ouve, né? Um amigo meu comprou um cão de guarda e o cão era surdo de um ouvido, era mômia, sabe? E aí depois ele devolveu o dono pro criador, sabe por quê? Porque quando alguém fazia um barulho, o cachorro não sabia onde era o barulho, sabe? Porque o senso de orientação é com os 2 ouvidos, né? Então, quando o cachorro só tinha um ouvido, ele não conseguia proteger a casa. Alguém fazia um barulho, o cachorro ia para o outro lado. Porque o cão tem memória, o que vocês acham? Tem, ele sabe quem você é e quem é o bandido, né? Ele sabe quem é o estranho, quem é o cão tem memória. Ele tem sensibilidade, não tem? E ele tem memória, sensibilidade e ele tem percepção. Ele consegue associar tudo que ele está sentindo, que ele está percebendo. Ele tem sentimento também. O cachorro também tem sentimento. Pisando no pé dele, o pessoal diz assim, quer fazer um teste para saber quem te ama mais em casa. Pegue sua sogra, seu cachorro, põe no porta-malas do carro, bota no sol 2 horas. Depois abra e veja qual dos 2 vai latir feliz para você. Agora, a questão é, o cão tem memória, tem sensibilidade, o cão tem essa, que eles chamam de estimativa. Olha que interessante, o animal tem estimativa. Por exemplo, você joga uma bola, ele pula e pega no ar. Olha que
O cão faz isso, ele tem essa estimativa, ele consegue calcular onde é que a trajetória daquela bola vai passar. Então ele tem uma alma que tem toda essa capacidade também. E que temos nós. O que é exatamente essa alma intelectiva? Nós temos uma capacidade que os animais não têm, as plantas não têm, a nossa alma tem. Vamos pensar junto aqui. A gente consegue enxergar o nosso olho, salvo no espelho. Não, é o olho que você está enxergando, é o reflexo. Você consegue enxergar o seu próprio olho enxergando? Não. Você consegue ver seu olho vendo? Não. Não, por quê? Porque o olho é material e a luz é material. Então o processo de enxergar é um processo material. Ou eu fui longe para falar de matrimônio, né, bicho? Nossa, porque matrimônio é complicado. Isso é para chegar no sexo. Depois a gente chega nas drogas, no rock and roll. Então, gente, vocês não conseguem enxergar o próprio olho enxergando, porque tanto o olho é material como a luz é material. Então significa que, se lembra que a gente aprendeu na escola assim, dois objetos materiais não podem ocupar o mesmo espaço? Então o olho não pode olhar para o olho. Não dá. O olho não consegue dobrar-se sobre si mesmo. Agora eu pergunto, quando você pensa, você consegue se observar pensando? Já aconteceu isso com vocês? Você está rezando o terço e está pensando assim, pô, esse é uma coisa de bicho. Cara, não devia estar pensando isso. Você está se observando pensando, né? Tinha uma história engraçada de São Bernardo, né? Ele chegou numa igreja, tinha um sacristão lá, aí ele falou, gente, vamos rezar sem se desconcentrar. E o sacristão falou, eu nunca me desconcentro quando rezo. Nunca, jamais acontece de me distrair quando estou rezando. Aí São Bernardo falou assim, se você conseguir rezar o Pai Nosso todo aqui agora, sem se distrair, eu te dou meu cavalo. Cara, isso é fácil, ajoelha no chão da pessoa, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome, o cavalo é com o arreio. Olha que capacidade que nós temos. Temos a capacidade de refletir e nos enxergar pensando. Se nós conseguimos enxergar nós próprios pensando, isso é uma capacidade, portanto, se a matéria não consegue dobrar-se sobre si mesmo, essa é uma capacidade que depende ou não depende da matéria? Não depende da matéria. Se não depende da matéria, olha que interessante. Quantos quilos pesa o número 2? Em média 250 gramas. Pois é. O número 2, se eu escrever 2 aqui, isso aqui não é o número 2. O número 2 é uma ideia. Né? Uma ideia que está na minha cabeça, está na sua. Quando eu era pequeno, eu começava a estudar, aí eu dizia para mim, minha cabeça está cheia. Ela dizia, meu filho, conhecimento não ocupa espaço. Ela falava isso para você, não. E de fato, o conhecimento não ocupa espaço porque o conhecimento não é material, né? Às vezes a gente pensa assim, olha, o computador comprei, esse aqui tem 8 GB, isso aqui vai caber coisa pra caramba, né? Aquele ali tem 16, vai caber mais ainda. Então a gente pensa na nossa própria cabeça como se fosse um HD que tivesse não sei quantos mil gigas lá, terabytes, e que um dia também isso fosse preencher. Mas não é assim. Não é assim a nossa capacidade. Olha que interessante, se você está ali no alto, você olha para Brasília, e com o seu olho você consegue abranger Brasília inteira, e com a sua mente você consegue entender o que é que você está vendo. A sua mente ultrapassa a capacidade da matéria. E o fato de você entender que você está vendo Brasília não ocupa um espaço de Brasília na sua cabeça. Porque todas essas características do ser humano não são materiais. Então, do mesmo jeito que se eu apagar o número 2 aqui do quadro, eu não estou apagando o número 2, o número 2 continua existindo. Do mesmo jeito, se eu destruir o corpo de uma forma imaterial, eu não destruo essa forma. Significa que a alma humana tem características que não dependem do corpo, que é material. A capacidade de entender as situações é uma dela, a capacidade de olhar para si mesmo pensando é outra. E olha que interessante, é somente por causa dessa capacidade que nós nos diferenciamos dos animais. Porque, eu falei para vocês, o animal tem sentido, tem memória, tem estimativa. Então, quando o animal percebe que há comida, não há distância entre o sentir do animal e o movimento do apetite do animal até a comida. Porque ele não abstrai, ele não para e pensa assim,
o bicho, que prato de carne que esse cara botou pra mim, mas hoje é sexta-feira santa. Nenhum cachorro faz isso. Porque não existe espaço entre o apetite animal e o sentido animal. Porque o cachorro não consegue dobrar-se sobre si mesmo e se contemplar pensando. Então, quando o cachorro tem um impulso, ele segue o impulso. Né? Quando passa uma cadela no cio, os cachorros vão atrás. Ele não pensa assim, pô, essa cadelinha é a mulher do meu cachorro vizinho aqui. Não existe isso. Porque os cães não têm vontade. O animal não tem vontade. Ele tem libido, apetite. Não há distância entre o sentido, o conhecimento sensível que ele tem, a estimativa que ele faz e o apetite dele. Não há distância. Mas quando você intelige, como a gente viu, quando você reflete sobre o seu próprio pensamento e intelige o que é aquilo ali, se abstrai, há uma distância entre o que você sente e o que você intelige. A gente sabe disso, às vezes a gente precisa explicar para um filho, né? Pai, o que é aquilo ali? Aquilo é um carro, meu filho. Mas por que só tem 3 rodas? A gente tem que explicar, porque até ele adquirir aquele conceito. Ah, porque a pneu está furando, meu filho, o cara está tirando ali para consertar. Esse espaço entre o sentir e o inteligir é que cria um espaço entre o apetite e a vontade. E nesse é o espaço da responsabilidade humana. É por isso que quando um ser humano se sente, percebe alguma coisa que atrai o seu apetite, como é o caso, por exemplo, de um estímulo sexual, o ser humano tem um espaço para refletir e decidir seguir ou não aquele impulso. É um espaço que nem a alma vegetativa nem a alma sensitiva tem. E é exatamente por isso que, embora nós sejamos, olha, eu vou pensar aqui, eu disse, a alma humana, que é a alma intelectiva, tem uma característica que não depende dos sentidos para funcionar. Quando eu estou quase pegando no sono ali, eu estou às vezes resolvendo um problema da minha vida. Estou resolvendo, mesmo que eu não esteja em nenhum contato exterior. Então, essa capacidade da gente independe da matéria do nosso corpo para funcionar. Mas isso não significa que nós não sejamos seres materiais de corpo e alma. Não há nada no intelecto que não tenha passado pelos sentidos, dizia Aristóteles. A não ser que ele não sabia a revelação de Deus. Às vezes acontece de Deus revelar, como revelou a Paulo de Tarso, meu xará, o cara até o nome do cara é legal. Ele indo para Damasco teve a revelação de que Jesus era Deus. Enfim, isso não passou pelos sentidos dele, mas aí Deus pode fazer isso. Mas o fato é, em nós, ordinariamente, o que há no intelecto passou por algum sentido para acontecer. Portanto, nós temos corpo e temos alma. Sim. Dá para dividir isso? Não. O que é a pessoa humana de verdade? É o corpo ou a alma? Sim, o ser humano é as duas coisas. Por isso que não faz sentido. O ser humano tem 2 elementos, mas é uma substância só. Como a água que tem H e O, mas é uma água só. Né? Então não faz sentido você dizer assim, olha, o espírito daquele sujeito saiu desse corpo e entrou no outro. Isso não faz sentido. Porque isso viola a identidade. Você é o que é por causa do seu corpo e da sua alma. Só que, como a nossa alma é imaterial e é capaz de entender os conceitos materiais, significa que ela também sobrevive à destruição do nosso corpo, porque ela independe do nosso corpo funcionar. Então a alma é eterna. Mas sobrevive, pergunto a vocês, por que a morte é tão lamentável? Porque ela destrói o ser humano de verdade. Embora a nossa alma seja eterna, nós estamos num estado de incompletude quando a gente não tem nosso corpo, porque nós não somos criados para não ter corpo. Então, é claro que a morte é triste. Dizer, vou para o céu. Eu tinha um amigo que achava que o céu era um galinheiro, os anjinhos cheios de asa, as peninhas, não é assim. Então, olha, imagine a tragédia, pensando assim. Estamos pensando aqui sem Bíblia, sem catecismo, não. Agora, imagine a tragédia de um suicida, que acredita de fato que, matando-se, ele vai acabar com a dor que tem no espírito dele, no coração dele, na sensibilidade dele. E de repente ele se destrói, ele destrói o próprio corpo, e ele descobre que a dor é indestrutível, que a dor está no espírito. E que a única possibilidade que o ser humano tem de se relacionar é o corpo.
Vocês já pensaram nisso? Existe alguma possibilidade de você se relacionar sem o seu corpo? Sem o seu corpo você não se relaciona, gente. Não é? Não é. Quem tem aqui um exemplo de uma relação que o ser humano estabelece sem o corpo? Salve com o Espírito Santo. Ou com o encardido também, né? Mas o fato é que sem o corpo não nos relacionamos. Então, se você destruir deliberadamente o seu corpo, você vai cair numa situação em que você sobrevive, a sua dor sobrevive, mas você é incapaz de se relacionar com qualquer pessoa. Olha que situação triste deve ser o inferno. Que situação triste deve ser o inferno. Você despertar e descobrir que você não enxerga, você não ouve, você não fala, você não se relaciona, você não vê, mas você continua sofrendo. E você está impossibilitado de eliminar o seu sofrimento porque você não consegue estabelecer relação com nada, nem com ninguém. Um amigo meu entrou na sala esses dias, minha sala é um negócio que eu sou uma palavra, só para me provocar, me encher o saco. Mas eu sei que às vezes é porque eu estou precisando de uma palavra. Ele entrou e falou assim, cara, sabe por que eu não consigo acreditar em Deus? Porque eu acho essa história de céu e inferno uma babaquice. Tem que negócio que a pessoa vai morrer, vai para o céu, eu acho isso uma besteira tão grande. Eu disse, cara, engraçado, eu tinha dificuldade de acreditar em Deus, mas em céu e inferno eu nunca tive dificuldade de acreditar, porque eu conheço várias pessoas que vivem no céu e várias pessoas que vivem no inferno agora. Você não conhece nenhum? Eu conheço vários. Vocês conhecem alguma pessoa que estão vivendo no inferno já, nesse momento? Eu conheço vários. Estão vivendo no inferno agora. Eu mesmo já estive lá. Graças a Deus saí. Não quero voltar. E olha que o inferno em vida é muito mais leve do que o inferno pós-vida, porque no inferno pós-vida você está privado da possibilidade de resolver sua situação, porque você não tem o seu corpo mais. Então, isso tudo é para dizer que, do ponto de vista também filosófico, onde está o sexo aí? Quem faz sexo? O corpo. Claro, por isso João Paulo II teve tanto cuidado em passar anos a fio falando de uma teologia do corpo. Ele estava falando de uma teologia do ser humano. Nós somos anjos com casca. Nós somos gente. Mas quem faz sexo? Estou falando da alma vegetativa, da alma sensitiva e da alma interativa. Planta faz sexo? Será que não? Ninguém nunca teve um mamãe macho em casa, se decepcionou, falou, pô, a mamãe é macho, bicho, não bota uma mão. Ninguém nunca viveu, até porque eu nasci na roça tem essa experiência, não sei se vocês talvez não tenham, né? A planta faz sexo sim, cara. É isso que a abelha está fazendo ali, está polinizando outra planta, está levando ali o elemento masculino para o elemento feminino de outra planta para poder vir a sementinha. Fazer sexo está na escala mais baixa da estrutura existencial dos seres vivos. Fazer sexo, a gente compartilha com as plantas. Eu estava tendo discussão lá no trabalho, olha só, um colega colocou numa lista de discussão assim, aquela lista de discussão paralela que o pessoal faz lá de e-mail. Aí o colega perguntou assim, ele falou o seguinte, Deus é gay. Ah, eu já sei que o pessoal fala isso só para provocar, porque está com algum problema na vida. Aí ele disse, não, porque pense bem, se Deus fez um homem e a mulher, as suas imagens e semelhanças, significa que Deus é homem e mulher, portanto ele é gay. E aí, nossos amigos evangélicos nunca vi isso, não aguenta provocação, né? Os caras já entram, despesa a Bíblia. Aí você despeja a Bíblia no cara desse, aí ele te sacaneia de todo jeito. Porque se lê a Bíblia sem mais isso também, não significa nada. Você tira qualquer coisa dali. Qualquer coisa. Aí no final da tarde, um amigo meu, que é católico, que está na lista também, ele se chateou e falou assim, olha absurdo, rapaz, porque depois de tantos anos, 1000 anos, 2000 anos de história da igreja, que Deus já se escreveu tanto sobre a teologia da imagem da semelhança, agora um babaca desse lê a Bíblia lá e acha que pode fazer teologia, isso é má teologia. Está discutindo teologia com um cara que na verdade está a fim de sacanear você, porque ele não é Deus, porque ele nem acredita. Aí eu entrei lá no final da tarde, eu estava a fim de me divertir. Aí eu entrei lá e falei assim, você está errado, isso não é má teologia. Isso é só falta de lógica. Preste atenção como é falta de lógica. Ó, na frente da minha casa tem uma estátua de Getúlio Vargas que é feita à imagem e semelhança de Getúlio Vargas. 1. 2. Essa estátua é de bronze. 3. Logo, Getúlio Vargas é de bronze. Pô, não tem lógica isso, não. Você vai dizer assim, Deus fez o homem e a mulher à sua imagem.
o homem tem o sexo masculino e a mulher tem o sexo feminino. Logo, Deus tem o sexo masculino e feminino. Você não pode concluir a partir do homem o que é Deus. Você conclui a partir de Deus o que é o homem, né? Você não pode caminhar de baixo para cima, pô. Isso é falta de lógica. Aí você olha para a estátua de Getúlio Vargas e diz assim, esse aí é da Getúlio Vargas? Ele é de bronze. Não é assim a explicação. Então, olha, veja bem. Estamos caminhando do ponto mais rasteiro, dos animais, até chegar no ser humano. O que é que faz um homem, falo um homem aqui, sem nenhuma conotação machista, mulheres que, desculpa, mas vou usar a palavra ser humano, pessoa. Do ponto de vista de uma pessoa, fazer sexo diferencia ele das plantas? Não. Diferencia ele dos animais? Não. O que diferencia o ser humano das plantas e dos animais? O que diferencia uma alma espiritual de uma alma sensitiva ou de uma alma vegetativa? O intelecto e a vontade, porque a gente viu que os animais sensitivos têm sensibilidade e apetite. E nós há intelecto e vontade. Né? Então, há uma forma de se relacionar sexualmente que seja especificamente humana, somente aquela que envolva o intelecto e a vontade. Né? É por isso que um dia eu briguei com minha mulher, ela ficou chateadíssima comigo, ela falou assim, você não gosta de mim? Eu não gosto mesmo não, mas te amo. Quem já passou, quem já teve esse sentimento? Eu fico uns 3 dias sem falar comigo. É porque as mulheres precisam muito, às vezes, de uma palavra de carinho, mesmo da mais falsa do mundo, e não você. Jamais eu disse a mulher que ela está gorda, imagina se quiser fazer uma loucura dessa mesmo. 18 quilos a mais depois do último parto, né? Eu estou gorda, não, você está uma gata, está maravilhosa, está uma delícia, é necessário. Ela não vê essas coisas, não existe a possibilidade. Mas enfim, há momentos em que você não gosta da outra pessoa, mas isso, o não gostar está em que plano? Da sensibilidade. Né? A sua sensibilidade está magoada. Mas no plano intelectivo e emocional, você ama aquela pessoa. Por quê? Porque você a conhece e você escolhe racionalmente amá-la. Isso é que faz o casamento. Isso é que faz o casamento. O casamento começa a acontecer, de fato, no dia que você pode olhar para a cara da pessoa e dizer assim, eu não gosto de você, mas eu te amo, bicho, eu vou ficar com você o resto da vida. Eu escolhi amar você. E no momento seguinte eu gosto. E no outro momento eu estou com raiva de novo, não estou gostando. E no outro eu gosto. Quem não vive isso? Todo mundo vive isso. Eu não vivo. Agora, quem pode de fato olhar para o outro e dizer assim, eu te amo? Eu te amo. Isso não passa pelas minhas... Claro, passa também. Mas o mais alto ordena o mais baixo. Do mesmo jeito que a gente não pode olhar para o ser humano para dizer que Deus é gay. A gente tem que olhar para Deus para saber o que é um homem. Tem um documento do Vaticano II, Gaudium et Spes, que no número 22 ele diz assim, Jesus revela a Deus ao homem? Revela, mas Jesus, acima de tudo, revela o homem a si mesmo. Porque Jesus é o nosso, sabe aquele manual de instrução que vem na água da vai, que ninguém lembra? Jesus é o nosso manual de instrução, ele nos revela a nós mesmos. Nós somos estranhos a nós mesmos. Só olhando para Jesus a gente entende o que a gente é. Então, do mesmo jeito, só no momento em que o matrimônio chega nesse ponto, em que você pode dizer para o outro, eu não gosto de você, mas eu te amo, é que você de fato tem um matrimônio humano. Por quê? Porque você está ordenando o seu estado vegetativo, o seu estado sensitivo, ao seu estado intelectual e evolutivo, que é o estado propriamente humano. Você ordena seus sentimentos. Não são os seus sentimentos que ordenam você. Essa é a falácia que eu chamo de falácia da novela das 8. Na novela das 8, os sentimentos das pessoas ordenam as decisões emocionais delas. Né? E essa é a realidade que nossos filhos estão aprendendo na escola, que nossos filhos estão aprendendo na televisão. Que os sentimentos, ou seja, aquele que é mais baixo, ou o impulso sexual, que é aquele que é mais baixo ainda, ordena o nosso intelecto, quando devia ser exatamente o contrário, o mais alto ordena o mais baixo. Então, se você ama de verdade a sua esposa, se você ama de verdade o seu marido, você ordena o seu sentimento. Você ordena o seu sentimento. Uma vez eu estava numa viagem, eu vou contar essa história porque minha mulher sabe, nós trabalhamos no mesmo órgão que vocês. Trabalhamos também no mesmo órgão, então tudo chega no ouvido dela antes de chegar no meu, às vezes, as coisas que eu faço. É impressionante.
Arrepião é a peste. Então, eu estava há uns 10 anos, eu estava no treinamento, no jantar, depois do treinamento aqui em Pinos, aquele hotel. E aí, sentamos todo mundo junto, tinha uma moça recém-divorciada. Linda, linda, linda menina. Colega nossa, trabalha lá até hoje, está casada até com um colega. Mas, enfim, conversamos muito, ela contou, tinha uma marido. Conversamos um bocado, eu tenho essa cara de, sei lá, bicho, um dia eu tenho assim, bebeu, a mulher olhou para mim e falou, o senhor é padre? Eu olhei e disse, sim, eu sou padre, eu tenho 3 hijos. Aí ela começou a desabafar, que fizeram viver com o marido. Todo mundo que divorcia sempre tem muitas razões. Para mim, todo mundo pode ter, sei lá, reais ou imaginárias. Né? Às 10 da noite eu estava reunido no meu quarto, a porta bate assim. Porra, do bicho aqui. Levantei, quando eu abri a porta era ela. De peito e dó. Eu olhei assim, cheguei, porque eu pensei, cara, se passar um dia aqui, ninguém vai acreditar que essa menina não está saindo do meu quarto. Mas vai acreditar que eu não está saindo do meu quarto. Olha pra cara. Da puta, bicho. Eu até agora ninguém vai imaginar que ela está chegando no meu quarto, né? O que é que eu faço, bicho? Olha isso, situação. A única coisa que me ocorreu na hora, eu olhei pra ela. Porque também se eu disse assim, porra, que é isso? Tá pensando o quê? Ela ia fazer um escândalo ali, eu também não ia ter que me explicar como é que eu estava parando muito no meu quarto. Aí eu olhei pra ela, botei a mão na cabeça e falei, cara, me perdoe. Quando eu falei isso, ela desarmou, você falou, não, por quê? Eu disse, porra, me perdoe se de alguma forma eu dei a entender a você que eu era uma pessoa disponível, porque eu não sou. Eu sou casado, tenho 2 filhos. Não, tinha os 3. Tenho 2 filhos. Agora eu sou muito moleque, muito porque às vezes as pessoas acham que eu sou disponível, mas eu não sou disponível, eu não estou disponível. Aí ela mexeu muito de lado, assim, né? Eu falei, porra, mexeu a cara. Aí ela não chorou, saiu. No outro dia de manhã ela estava conversando no café da manhã com um colega casado, 6 filhos. E para resumir a história, ela já tem um filho com esse colega hoje. Ela casou com ele, filho comigo, isso aconteceu. Enfim. A história é, será que a minha alma sensitiva, não é que haja 3 almas no ser humano, mas há 3 operações. Será que a minha alma sensitiva, que eu compartilho com os animais, a operação sensitiva em mim, não sentiu a libido bater naquele momento, o apetite bater? Claro, nós não seríamos se não fosse assim. Existe uma programação básica, o Windows 1.0 na mente do ser humano, do sexo masculino, que leva a silhueta feminina a desviar o olhar. Então, isso é normal, acontece. Os publicitários sabem disso. Quando eles querem chamar a atenção da propaganda, eles botam uma silhueta feminina, né? Para mulheres, botam assim, depilação. Aí já... É nesse momento em que você é casado. É nesse momento em que você é casado. Em que você é casado com um ser humano. E é nesse momento em que existe o sexo de verdade. A sexualidade existe aí. Quando você escolhe ordenar a sua sexualidade em função da sua inteligência e da sua vontade, não do seu sentimento, do seu instinto. Né? A gente vê muito hoje, você faça o que você quiser, né? Que seja livre. Será que você é livre para fazer o que quiser? Será que é isso, bicho? Será que os cracudos lá da rodoviária são mais livres do que nós? Eles podem fazer sexo na hora que quiser, podem usar a hora que quiser. Eu não sei como é que alguém acredita que método natural funciona. Então, não é isso que nos torna livres. O que nos torna livres é sermos espirituais. Sermos espirituais significa que nossa forma, que nos forma como ser humano, é alguma coisa que ultrapassa a nossa materialidade e que sobreviverá, mas nunca sem um corpo. Então, qual é o corpo que nos salvará? Nós, falando agora como um marco filósofo, como cristão. Qual é o corpo que nos salva depois da morte? E qual é o corpo de Cristo? E a Eucaristia é o centro de quê? A igreja. Da igreja. O corpo que nos salva depois da morte é a igreja. Por isso que na carta aos Efésios, São Paulo, Filipenses, diz, ele é a cabeça do seu corpo, que é a igreja.
Se não estivermos unidos a esse corpo, não teremos corpo depois que morrermos. O inferno é isso, morrer não tem corpo. Se bem que Jesus disse que na ressurreição eu vou receber o corpo para a perdição eterna. Mas enfim, temos corpo. O nosso corpo é parte indissolúvel do nosso ser. E morreremos e teremos corpo. O nosso corpo é a igreja. Estaremos com a igreja íntegros. A nossa capacidade de relacionamento não acabará com a morte, embora estejamos separados do nosso corpo, porque estaremos vivendo no corpo da igreja, que é a relação fundamental que a gente devia ter. Né? Claro, um dia ressuscitaremos para um corpo glorioso, mas aí já é um outro assunto. Vamos lá, porque tem muita coisa para a gente falar ainda. Então, isso que eu estava falando. Olha que interessante. O que é verdade, gente? Não é possível, bicho. O que é verdade? O que é verdade? Jesus. Por isso o cara que fez a pergunta mais importante da Bíblia foi Pôncio Pilatos. Chegou na frente de Jesus e falou assim, o que é verdade? Aí tem uma parte que a Bíblia não registrou, que Jesus olhou para ele e falou, rapaz, se ela aparecesse na sua frente, você não ia reconhecer. Ele estava ali, a verdade na frente dele, ele está perguntando, o que é verdade? Você é uma anta, porra, tô aqui, bicho. Não, Pôncio Pilatos fala duas coisas, assim, que eu acho geniais, bendito seja. Uma é essa, ele virar para Jesus e perguntar, e o que é verdade? Precisa ser muito tapado, né? E a outra, depois que Jesus apanha lá e faz e bota ele traz Jesus e fala assim, eis o homem. Que verdade profunda que ele falou. Se alguém nesse mundo merece ser chamado de pessoa humana, é Jesus. Então, aí ele foi profeta nesse momento, eis o homem. Então nós ali também, chicoteados, acabados, né? Muito mais do que Jesus. Jesus foi fisicamente, nós somos espiritualmente, né? Essa vida de chicoteados. Verdade é a adequação, estou falando agora filosoficamente. Verdade é a adequação entre a nossa mente e a realidade das coisas. Vocês entenderam? Como é que você diz assim, você está errado, bicho, essa cadeira não é vermelha. Porque a sua mente criou uma imagem dessa cadeira que não é adequada à realidade da cadeira. Concordam comigo? Se eu disser essa cadeira aqui é verde, a minha mente criou um conceito que é inadequado à realidade das coisas. A gente chama de vingança? Sim, mas não só. Porque às vezes a verdade é afetada, é deliberada. Né? Sabe aquela história que o vizinho vira para o marido e diz assim, sua mulher está me traindo, você está sabendo? Eu falei, eu estava sabendo, eu só não sabia que você sabia, agora eu vou ter que te matar, né, cara? Isso que às vezes é perigoso. Enfim. Mas, então, a verdade deve determinar a nossa ação, nosso procedimento. Ou seja, a nossa mente tem que estar adequada à verdade das coisas, mas a gente passa a vida inteira tentando adequar as coisas à verdade da nossa mente. Né? Esse é o grande problema moral do ser humano. A gente não quer adequar a nossa mente à realidade das coisas, a gente quer que as coisas se adequem à realidade da nossa mente. Pois é. Porque as coisas, é possível ter um pensamento verdadeiro sobre as coisas, por quê? Porque essas coisas são verdade em algum lugar. Olha que interessante. Essa cadeira é uma cadeira de verdade, ou não é? Por quê? Porque alguém pensou num objeto que pensasse que você citasse. Então, na verdade, na cabeça do designer, do arquiteto, enfim, de quem desenhou essa cadeira. Então, quem desenhou a criação? Foi Deus. Então, as coisas são verdadeiras quando elas procedem de acordo com a mente de Deus. Alguém aqui planta um feijão e espera colher? É uma verdade do feijão, de que se você planta um feijão, vai ser um pé de feijão. Onde é que está esse pé de feijão? Vocês já pensaram nisso? Quando você olha para um feijão, você sabe que se você plantar, vai sair um pé de feijão dali. Mas aquele pé de feijão não está ali, né? Então tá. Terminologicamente falando, eu posso levar aquele feijão para o laboratório, seccionar um pé de feijão ali? Não. Aquele pé de feijão está em algum lugar que não é aquele numerologicamente aquele feijão. Aquele feijão tem uma potência para tornar-se pé de feijão. Mas o pé de feijão em atos se encontra na mente de Deus. Todas as perfeições se encontram na mente de Deus, ou seja, tudo aquilo que a gente pode ser. Por isso Jesus é a nossa verdade, porque Jesus é a nossa perfeição. Então, as nossas perfeições estão em Jesus.
Então, no momento em que a gente pensa na perfeição de alguma coisa, a gente pensa na verdade dessa coisa e a gente busca a verdade. Quando alguém busca alguma coisa que não é verdade, o que acontece? Dá certo. Então, a nossa preocupação não é em julgar moralmente o outro. Quando a gente entra, por exemplo, num debate político, social, no trabalho, em qualquer lugar, sobre o que é a verdade do casamento, a verdade do sexo. A gente está entrando nesse debate não porque a Bíblia diga lá em 1 Coríntios 6 que o viado vai para o inferno. Estou falando com todas as letras. Já ouvi muita discussão no meu trabalho. Muito mesmo. Mas eu estava conversando com um amigo evangélico e falei assim, vem cá, deixa eu sou cristão também, porque eles não acham que a gente é cristão às vezes. Né? Mas não tem problema nenhum, a gente debate também e troca tá. Aí eu falei assim, vem cá, bicho, qual é o centro da nossa fé? Aí eu mostrei a Bíblia para ele, que eu assim, qual é o centro da nossa fé? Ele falou, é claro que o centro da minha fé. Eu falo por mim, o centro da minha fé é a Bíblia, só se for da sua, que também é Jesus Cristo. Aí ele ficou desarmado, né? Eu falei isso, pô, o centro da minha fé não é a Bíblia não, bicho, o centro da minha fé é Jesus, isso aí sem Jesus é um livro velho. Agora, você não sabe a diferença entre o Código Penal e a Bíblia. Porque toda vez que você vê alguém fazendo alguma coisa errada, você fala, o capítulo tal, versículo tal, diz que quem fizer isso vai para o inferno. Pô, que é isso, amigo? Você lê o Código Penal desse jeito, artigo 121, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Você não pode ler a Bíblia assim. A Bíblia não é um Código Penal, a Bíblia é um espelho. Você tem que ler a Bíblia para saber quão distante você está da perfeição. Você não está no coração do outro para saber o que o outro está vivendo. Você está no seu coração. Então, a Bíblia é um espelho. Ali é um espelho de Jesus. O centro da sua fé é Jesus. A Bíblia só tem valor porque mostra quão distante você está dele. Se não for assim, se você está lendo a Bíblia para jogar na cara do outro, você está errado. E isso está acontecendo todo dia. É isso que, por exemplo, a gente vê essas grandes discussões aí de homofobia, de não sei o que lá e tal. Existe uma razão pela qual a gente sabe, por exemplo, que viver a própria homossexualidade não leva ninguém à felicidade. Por quê? Por tudo que a gente falou de sexo, existe uma verdade do sexo. Se você tentar abordar esse sexo sem levar em conta essa verdade, você vai chegar em algum lugar. Você vai entrar pela estrada de Unai e vai chegar em Campo Grande? Não vai, não dá. Não dá para fazer isso. Então a nossa preocupação é, sem a verdade, não existe a possibilidade de fazer uma coisa certa. E isso vai ser ruim para quem está fazendo. Aquilo que eu falei no começo, vocês gostariam de conhecer Jesus? Não. Então, do mesmo jeito, quando o outro está vivendo sem a verdade na vida dele, isso é alguma coisa que não é um caminho bom. Então, quando o outro vem propor para nós aquilo que não é verdade, a gente deve sempre dizer, olha, isso não é verdade. Mas não porque está na Bíblia, porque a verdade do ser humano é essa. Essa é a verdade do ser humano. O ser humano não é um cão, não é uma planta. Há uma espiritualidade que não depende da Bíblia para saber que há, porque os filósofos como Aristóteles, 300 anos antes de Jesus, já pensaram isso. Não conheceu Jesus, não coitado, tadinho. Mas acho que até isso é uma bênção, porque como ele viveu antes de Jesus, os caras começam a dizer assim, vocês querem empurrar a fé em cima da gente, não estou empurrando fé, estou falando do cara que nem conheceu Jesus, meu amigo, nem Bíblia ele tinha lido. E ele já falava isso, é mais inteligente do que você, né? Isso aí eu já falei, né? Existe, olha que interessante, Lutero foi o cara que derrubou a noção de que o casamento é um sacramento. Todo sacramento tem matéria e forma, né? Vocês lembram dessa história? Qual é a matéria do matrimônio? São os noivos. Qual é a forma? Aquela celebração, né? Um catequista aqui, né? Então, olha gente, Lutero vem e diz assim, não há um sacramento. Não, é um sacramento. É um contrato. E aí vem Kant, depois, que era protestante, aqueles que também não iam lá muito. E ele pega essa ideia de Lutero e diz assim, é um contrato de quê? É um contrato em que você adquire o direito de usar o corpo do outro para a sua fruição e vice-versa. Ele fala isso com todas as letras. Então, o centro do matrimônio passa a não ser mais construir aquilo que nós falávamos no começo, uma relação familiar que antecede e sobrevive ao Estado. Passa a não ser mais isso.
Passa a ser um contrato para que você usufrua do corpo do outro, sexualmente. Ele lançou as bases para que se tornasse racional pensar num casamento homossexual. Esse cara lançou as bases ou não. Se é só um contrato para que eu usufrua do corpo do outro, que diferença se o corpo que eu quero usufruir tem o mesmo sexo que o meu, então eu posso fazer um contrato desse tipo. Por isso que às vezes é difícil a gente discutir no meio político, porque as pessoas não estão dispostas a ouvir tudo que a gente falou até agora. Porque se alguém acompanha esse pensamento até agora, você necessariamente vai dizer, cara, não faz sentido falar em casamento homossexual, porque a palavra casal se refere a duas pessoas de sexo diferente. Ninguém jamais abre a boca para dizer assim, eu tenho um casal de filhos homens. Não é por quê? Porque na palavra casal já se encontra essa ideia. Então casamento não pode ser alguma coisa que não tenha essa ideia. Né? E quando se muda essa ideia, a perda é para quê? Para nós também. Por quê? Porque essa é a matéria do nosso sacramento. A mesma matéria do casamento civil é a mesma matéria do nosso sacramento, ou não é? A mesma água que a gente bebe é a mesma matéria do nosso sacramento do batismo? É. Então o mesmo casamento que se faz no cartório civil é a mesma matéria do nosso sacramento matrimonial? É. Se você altera essa matéria, você está alterando a nossa possibilidade de fazer um sacramento. Você está alterando alguma coisa que é matéria do nosso sacramento. Portanto, nos interessa profundamente. É uma coisa que nos interessa como cidadãos, portanto. Esses são os dois elementos básicos do matrimônio. Isso sempre se pensou, não instante. Esses eram. Nem estou falando de cristianismo, não. Se você for lá, em qualquer sociedade, havia sociedades polígamas, havia sociedades que havia mais de uma mulher que um homem. Dizem que, por exemplo, o padre Léo, que é muito engraçado, né? Deus tem, tenho certeza que é santo. Ele, uma vez, ele fez uma homilia e perguntaram para ele por que padre não casa. Ele falou, porque Salomão era sacerdote, teve 1000 mulheres e acabou a porta dos padres já. Gastou. Mas, olha que interessante, a gente pensa assim, os muçulmanos têm uma ideia de poligamia, eles podem casar com várias mulheres, portanto ter várias sogras, isso já nos tira do mercado. É alguma coisa que por si mesmo resolve. Por que isso acontecia lá? Isso tinha alguma coisa a ver com o que a gente pensa, porque a gente hoje pensa, falando a gente tem sociedade, a gente pensa em casamento, a gente pensa logo no prazer sexual que se relaciona ali. Então, o homem safado já pensa assim, pô, o cara podia ter 4 mulheres, que bacana, hein? Quando uma tivesse com dor de cabeça, a outra não estava. Enfim, não era por isso. Era porque, na época que eles andavam no deserto, o sujeito precisava ter muito filho para ter muito soldado no grupo deles, né? Aquelas caravanas. Quando a mulher deixava de ser fértil, ela não era mais útil. Então o que ele fazia? Largava aquela velha no deserto, velho, tem seus 45 anos, estava, né? Naquela época, infértil, enfim. Deixava ela no deserto para morrer, pegava uma fértil para poder dar mais soldado para ele, porque os meninos morriam, né, nas lutas, né? Aí Maomé, olha que coisa que ele fez, e é isso mesmo. Ele disse assim, você pode pegar outra, porque senão você vai ficar sem soldado. Agora você não pode largar a outra no meio do deserto, não, você vai ter que alimentar a sua velha até morrer. Daí que veio a ideia de poligamia deles. Era uma espécie de seguro social, era para evitar que o cara largasse a mulher, que já foi mãe de metade dos filhos dele, no deserto para morrer. Ele era obrigado a sustentar, mesmo que ela não fosse mais reprodutiva. Porque, na verdade, os problemas sexuais daquele patriarca não eram resolvidos nem com a mulher, nem com a outra, nem com a outra, era quase escrava. Então, o problema dele não era libidinoso, era militar. Era militar. E, às vezes era uma aliança de grupos, eles trocavam as filhas, enfim. Há uma raiz racional para isso. Dá para a gente entender porque que alguém pensou assim no meio do deserto naquele momento. Dá para entender. Eu acho até que foi um passo de humanidade. Né? Era uma espécie de seguro social. Assim, não, agora você vai aposentar ela, passar o resto da vida pagando a aposentadoria da bichinha. Né? Esses eram os dois serviços que a família prestava. Portanto, como era uma estrutura de serviço social, a família de serviço social, ela prestava dois serviços. A estabilidade, ou seja, uma estrutura mais estável do que o Estado, mais estável do que todas as outras estruturas.
até do que sobre a religião, o cristianismo. E a fecundidade, ela gerava novos cidadãos, novos soldados, novos guerreiros, para aquela... Esses dois serviços é que justificavam que a família fosse vista por todas as estruturas como o núcleo central da convivência humana. Porque ela prestava esses dois serviços para todos. Qualquer família presta esses dois serviços para todas as pessoas. Todo mundo, não só para quem é da família. Mas se uma família está colocando criança no mundo, isso vai bem para mim também, para todo mundo. Para quem não tem filho também. E se aquela família, ademais, dá um lar estável para aquelas crianças crescerem e se transformarem em bons cidadãos, isso é um bem para todo mundo também, mesmo para quem não tem família, né? Então, esses dois elementos são interessantes. Existe um conceito filosófico de acidentalidade, porque um argumento que se usa muito nesse debate é o seguinte: tudo bem, mas existem famílias, desde essa concepção filosófica mais antiga, que eram inférteis. E aí elas não tinham o número 2 ali. Estamos com um grupo que pensa em termos de métodos naturais de concepção. Né? Então a gente sabe que esta infertilidade é acidental na vida de um casal. De um casal, homem e mulher. Há homens e mulheres que, como casal, são inférteis. Mas essa não é a regra. É um acidente que isso acontece. Um acidente que, inclusive, pode ser corrigido. E que, inclusive, hoje, parte do desenvolvimento do método natural é estimular a fecundidade dos casais que não a têm, porque a gente pensa muito, assim, primeira vez que as pessoas vêm por causa de criança aqui, tudo aí, já pensa que está vindo para um lugar de controle de natalidade. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Ninguém está pensando em controle de natalidade. Está pensando em métodos naturais de viver o matrimônio. Portanto, a abertura de fecundidade. Então, esse método pode ser usado tanto para espaçar nascimentos quanto para estimular nascimentos. E já é usado hoje para isso, pela ciência não cristã. Portanto, quando há uma infertilidade entre homem e mulher, isso não é da essência do relacionamento homem e mulher. A essência é a fecundidade. A não fecundidade é um acidente que pode ser corrigido. Mas entre duas pessoas do mesmo sexo, pergunto a vocês, a infertilidade é essencial ou acidental? Essencial. Então há uma diferença fundamental nessas relações, né? Então, por isso a contracepção artificial é alguma coisa que transforma em essencial aquilo que no casal é acidental. Quando você faz uma contracepção artificial, na verdade, você está transformando uma infertilidade acidental em uma infertilidade adquirida. Portanto, você está eliminando exatamente aquilo que é um dos bens do casamento. Parte da possibilidade de se pensar racionalmente hoje na esfera pública em defender o casamento homossexual é porque os meios anticoncepcionais artificiais foram tornados lícitos pelo Estado em algum momento. Porque no momento em que você permite às pessoas que artificialmente se transformem em estéreis, você elimina a diferença entre os sexos. E aí a gente vê como Paulo VI foi lúcido quando escreveu aquele documento chamado Humana Vita. Ali é o documento em que, no fundo, ele está dizendo assim: só as mulheres têm direito de ser mulher. Vocês acreditam nisso? Vocês acham que a gente devia, todo dia 8 de março, sair com essa bandeira na rua e dizer: sou mulher e quero ser a única a ter direito de ser mulher? Alguém mais tem direito de ser mulher além das mulheres? Mas hoje em dia tem, né? Se a gente faz uma operação, sofre uma castração, muda de nome, vira mulher e quer ser respeitada no direito de ser mulher. Isso é uma lesão ao direito de ser mulher, de serem as únicas mulheres. Né? É uma lesão ao direito das mulheres de serem as únicas mulheres, porque agora os homens têm direito de ser mulheres, querem ter, não. Teve que machismo. Eu querendo entrar no banheiro sem dormir. Essa foi uma discussão que eu fiz no trabalho, porque lá na Procuradoria é interessante, sai tudo que presta, tudo que não presta de lá. Por exemplo, a Operação Lava Jato saiu de lá. Né? Aquela ação das células embrionárias que o Dr. Fanteles entrou saiu de lá. Mas a ação que permite um casamento homossexual também saiu de lá. Então a gente vive numa discussão muito tensa sobre esses temas. Por exemplo, casamento homossexual, a discussão está passada no trabalho.
Ninguém faz essa discussão mais, porque isso é uma coisa tranquila. Ninguém... Vocês conseguem imaginar alguém discutindo se o divórcio é uma coisa boa ou não? A essa altura, lá no meu trabalho, por exemplo. Não, se a Assembleia fazer um negócio desse, esse cara olha para você e diz assim, esse cara é um louco. Né? Mas é bom? Não. Então, agora a discussão lá se chama poliamor. Vocês vão ver isso, vocês sabem o que é poliamor? Significa o seguinte: se você não precisa ter dois sexos diferentes para casar, o que faz um casamento na cabeça da gente? Um homem e uma mulher que construir uma família. Mas se não precisa ser um homem e uma mulher, por que tem que ser dois? Então, poliamor, você pode casar com dois homens e uma mulher, você pode casar com um homem e duas mulheres, você pode casar com quantas pessoas você quiser ao mesmo tempo no mesmo lar. E ter variações. Esse não é o pior, né? Essa é a discussão da vanguarda. Vocês vão ver daqui a pouco. Ontem um amigo veio trazendo, porra, bicho, isso pode ser piada. Quando o casamento homossexual foi lançado, era piada também, agora tá aí. Então a gente não leva essas coisas a sério, porque em seguida a discussão do poliamor, que é que está acontecendo hoje, vai vir a discussão da pedofilia, que só não entrou em pauta ainda por uma coisa, porque é bom falar de padre pedófilo. Eles só não legalizaram, não entraram na discussão da legalização da pedofilia para ter o direito de continuar falando mal do padre pedófilo. Porque se eles começarem a defender que a pedofilia é lícita, eles não vão poder mais acusar os padres pedófilos de serem os canais. Né? Só por isso. Mas é a próxima discussão. Segundo a sua de vocês, porque essa é a próxima discussão. Direito ao amor na infância. Amor é entendido. Sexo é amor. Então eu perguntava o seguinte, ó. Palífios, vamos imaginar um palífico. Vamos rezar. Gente, a gente precisa rezar, que só o nosso Senhor na causa. E ter coragem de falar. E estudar, para entender o que está falando. Aristóteles dizia o seguinte, para você entender o mundo, você tem que pensar em quatro causas. Quais são as causas? Causa material, a gente já viu, né? Mesa de madeira, cadeira de plástico. A causa formal, a gente já viu, isso aqui tem forma de cadeira, isso aqui tem forma de mesa. A causa eficiente, o que fez essa cadeira? Foi uma fábrica. O que fez isso aqui? Foi um pedreiro. E a causa final, para que se destina? Para que a gente bota pisos no chão? Para poder pisar e não sujar o pé. Existe um fim em tudo que a gente faz, né? Então, se a gente não entende essas quatro coisas, a gente não entende o mundo. O mundo hoje não se preocupa com essas causas, ele só se preocupa com 3 das 4. Né? A causa eficiente, que saber onde é que foi fabricado. A causa basicamente a causa eficiente. Se você pode fazer uma coisa, é bom fazer. Né? Clonar ser humano, a gente consegue fazer, então vamos fazer. Se você se preocupa se aquilo vai ter um fim bom, se não vai ter, se vai ser usado por bem ou por mal, não interessa. Né? A causa formal, onde é que a gente vai conseguir material para fazer aquilo? E a causa material, como é que a gente vai fazer? A gente perdeu a causa final, ou seja, para que a gente está fazendo isso? Essa é a pergunta. Sabem quando vocês entram numa faculdade de filosofia lá em Minas, eu não sou mineiro, sou baiano, mas lá em Minas você faz 4 perguntas quando entra na faculdade de filosofia, que você tem que responder durante o curso. Você sabe quais são as 4 perguntas mineiras da filosofia? Não? Não, vocês sabem, sim. Quer ver? A primeira pergunta você tem que perguntar, a pergunta existencial, né? Quem coçou? A segunda pergunta é uma pergunta de origem, né? Dom Covim. A terceira pergunta é uma pergunta... Dom Covô é a causa final, né? Agora tem a outra que é a pergunta situacional. É Oncotô. Então eu perguntava nesse debate. Vamos pegar o palito de fósforo para a gente entender. Qual é a matéria do palito de fósforo? Madeira com um pedacinho de fósforo. Aqui, na ponta aqui fora. Qual é a forma? Um palitinho com a bolinha, né? Qual é a eficiência do palito de fósforo? Quando eu esfrego, ele acende, né? E qual é o fim do palito de fósforo? Acender o fogo de alguma coisa, né? O palito de fósforo é fabricado para que você acenda alguma coisa com ele, né? Então, digo, você entende o palito de fósforo quando você consegue entender esses 4 aspectos do palito de fósforo. Aí eu pergunto, tem pessoa que gosta de usar o palito de fósforo para coçar o ouvido. Vocês conhecem alguém que faz isso? É um uso adequado ou inadequado? Inadequado. Então eu digo, olha, para isso existem as artes flexíveis com ponta de algodão, plim-plim cotonete.
Esses têm a matéria, a forma e a eficiência e o fim adequado para esse uso, né? Há controvérsias. Bom, de fato, tem gente que vai continuar gostando de coçar o ouvido com um palito de fósforo, né? Ou como tem gente também que não gosta de cotonete, mas enfim. Essa é a estrutura essencial do cotonete. Então a questão é racional explicar para as pessoas que usar um palito de fósforo para futucar o ouvido é uma coisa que não contribui para a saúde deles, porque está fora da estrutura racional do palito ser usado para isso. Agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o governo subitamente promover uma campanha dizendo assim, você é livre para coçar o seu ouvido como você quiser. Né? E aí ele cria uma associação dos coçadores de ouvido com palito. E aí mais, ele vem e diz assim, as pessoas estão sendo discriminadas porque não usam cotonete ou qualquer marca corrente, né? Porque estão coçando o ouvido com palito, porque vocês católicos são palitófobos. Vocês são palitófobos, vocês têm raiva de gente que coça o ouvido com palito, entendeu? Isso é um preconceito. E agora vai ser crime dizer que o palito não é adequado para coçar o ouvido. Quando a gente pensa que com essa estrutura de pensamento a gente vai tornar a humanidade mais capaz de pensar ou menos capaz de pensar? Menos capaz de pensar. É uma estrutura muito semelhante ao que está acontecendo na relação com a sexualidade. Porque veja bem, eu não quero aqui apontar, e eu vou falar sobre isso depois, a questão da homossexualidade em si, porque ela tem muito mais fatores do que isso. Então, apontando a questão do sexo mesmo. Todos nós somos chamados à castidade. Usar o sexo fora da castidade é uma coisa que não tem sentido racional. Por quê? Porque os órgãos sexuais podem ser descritos de acordo com esses 4 fatores também, né? Ou não? Também tem matéria, é parte da sua carne. Também tem forma, a forma masculina e feminina. Também tem eficiência, que é a reprodução. E também tem um fim, que é exatamente qual é o fim. Constituir essa família não é expressar amor, nem carinho, nem sexualidade, não é isso. Isso são acidentes. O fim é constituir a família, né? Isso a gente já viu também. Então, quando eu não consigo mais discernir entre esses 4 elementos na sexualidade e a utilização de um órgão do trato intestinal para fins sexuais, se eu não conseguir racionalmente perceber qual é a diferença entre isso, então eu estou diminuindo a capacidade racional do ser humano. Há uma possibilidade racional de distinguir isso. Deixa eu passar porque a gente está ficando já. Porra, são 12 e 20 mesmo? Não. Eu vou passar correndo agora. É injusto igualar o que é diferente. Em que se baseia então aquele contrato kantiano do sexo? No uso recíproco da sexualidade alheia. Isso tem a ver com estabilidade, fecundidade, serviço à sociedade? Não. Você pode tratar essa estrutura de contrato para usar o outro da mesma forma que você usa uma estrutura que presta um serviço de estabilidade e fecundidade na sociedade? Não, isso é injusto. Então, quando alguém fala em o Estado reestruturar a ideia de casamento para incluir nessa ideia de casamento alguma coisa que não é igual, o Estado está sendo injusto. Está criando uma estrutura que não foi o Estado que criou, que precede ao Estado. E nós estamos falando disso tudo sem fazer nenhum recurso à Bíblia nem à revelação. A gente está pensando. Só que dificilmente a gente consegue pensar assim junto quando a gente está lá no Congresso Nacional. Acho que um padre um dia me falou assim, padre amigo que ele disse, falou assim, eu fico com raiva do povo, vai me testar para dentro do Congresso, rapaz. Porque os caras ficam olhando e ficam dizendo assim, esses fanáticos estão aqui para impor, o Estado é laico. Padre, mas já pensou, alguém quer ouvir isso que a gente ia falar? Eles não querem ouvir não, bicho. Se a gente não for lá com o texto, pelo menos eles vão olhar para o texto da gente e vão dizer assim, que esses caras não vão votar em mim na próxima eleição. Isso é parte das armas que a gente tem, porque quando a outra parte não quer ser racional, porque razão a gente tem, os caras não querem ouvir nossas razões, por que a gente vai fazer? Vai rezar um texto lá para pelo menos ele vê que não é o voto da gente. Né? Agora, se sentassem no livro, eu fiz essa parte aqui, vocês sabem que eu estou falando muito dessa questão do sexo, e isso remete logo à homossexualidade, claro. E eu transcrevi o Catecismo da Igreja Católica
a gente vê como a gente tem uma visão, às vezes, equivocada, diferente do que a igreja pensa sobre isso. Igual quando o Papa Francisco falou no avião, tem um amigo meu que é espanhol que disse assim, rapaz, a coisa mais perigosa do mundo é papo em avião. O Papa no avião, ele fala alguma coisa, sai no jornal o mundo todo. Né? Os católicos são coelhos, aí sai no jornal o mundo todo. Enfim, depois ele falou aquele negócio, quem sou eu para julgar isso aí? Vai sair lá na desfile gay do Paraná, lá, com a cara do Braga. Enfim, não foi isso que ele disse, né? Todo mundo sabe disso. Mas, enfim, quem ouve como que é. Isso é o que diz o catecismo. A homossexualidade, desígnio das relações entre homens e mulheres, prevê uma relação sexual exclusiva ou predominante de pessoas do mesmo sexo. Olha que interessante que a igreja fala, a sua gênese psíquica, ou seja, de onde é que vem isso? A igreja diz, permanece inexplicada. Em grande parte por explicar, não se sabe. Nós estávamos conversando sobre isso no fórum. Será que é porque o pai não foi presente? Aquela teoria do Jair Bolsonaro, que se der porrada no filho, vai virar gay e tal. Será que é um gene que tem lá? A igreja diz, essa é a origem inexplicável, é um mistério. É um mistério, não se sabe por que algumas pessoas... Gente, olha, eu vou dizer, eu tenho amigos homossexuais, queridos amigos, que são grandes cristãos, grandes católicos até, que estão lutando para viver a castidade, como eu luto para viver a minha, muitas vezes todos vocês lutam para viver a vocês. Caem, levantam, enfim, vive a vida dele, com honestidade, vive um caminho de santidade espetacular, tem uma cruz muito maior que a minha. Tenho certeza que ele não escolheria essa cruz. Tenho certeza que ele não escolheria. Eu acho que a gente, às vezes, tem que pensar na gente mesmo, sabe? Bom ladrão e mau ladrão. Os dois são ladrão. Mas o bom ladrão é aquele que olha para Jesus e fala assim, rapaz, não vale nada, mas quando você entrar dentro de mim, né? Então, às vezes, a gente não percebe um bom ladrão do lado da gente. Mas a gente é ladrão também. A gente também está lutando. O desafio é viver a castidade. Esse é o desafio. São chamados os homossexuais e os heterossexuais para viver a castidade. Portanto, nós não somos inimigos dos homossexuais. Muito pelo contrário. Aqui é a igreja deles. Nossa. Dos nossos filhos, dos nossos amigos. Aqui a gente pode propor, porque é assim que a igreja chama. Então ele diz o seguinte, olha, a tradição sempre declarou que os atos homossexuais são intrinsecamente desordenados. O que significa isso? Significa que ele é desordenado porque ele não leva ao fim. Né? Ele é desordenado porque não leva ao fim. Você lembra? Das 4 causas, essa causa nunca vai ser alcançada através desse ato. Ele não está fazendo nenhum julgamento moral da pessoa homossexual. Por isso que o Papa disse, isso sou eu para julgar, ele não julga mesmo. Ele acolhe, o Papa diz assim, Deus não cansa de perdoar, a gente cansa de pedir perdão, né? Então, olha, intrinsecamente desordenado, aí isso ofende às vezes as pessoas. Está vendo? Estão dizendo que os homossexuais são desordenados? Não. Este impulso é desordenado. E é um impulso que está abaixo da estrutura intelectual. E nem sempre. Hoje, o meu filho está fazendo um MBA, mais velho. E eu vejo assim, uma moda de homossexualidade. Uma moda mesmo. Tenho certeza que alguns daqueles vão sair dessa quando sair da universidade, mas como está todo mundo vivendo isso lá, maconha e homossexualidade, eles vão nessa também. Enfim, o que a igreja fala? Fala isso. Os atos que fecham ao dom da vida não procedem na verdadeira comunidade, não podem ser aprovados. Não podem ser aprovados esses atos porque se desviam do fim. E os atos heterossexuais fora da castidade podem ser aprovados? Não. Então, a gente está numa situação em que somos todos ladrões presos na cruz, essa altura do campeonato. Agora, há um mal intrínseco a mais nesse ato, porque o ato de não castidade heterossexual ainda tem, apesar de ser também um mal, mas ele não é um mal intrínseco, porque ele está aberto à vida. De alguma forma, eu tenho certeza que Deus botou muita gente boa no mundo por causa de um ato de falta de castidade de um pai e de uma mãe. O resultado pode ser um bem, nem sempre é um mal. Né? Toda pessoa. Gente é bom. Gente é bom ou é ruim? Gente, pessoa? Gente é bom. Eu costumo falar que a melhor coisa que eu já vi é gente, mas não é isso que a ONU pensa. Por isso que ela está promovendo o aborto, a eutanásia, porque eles não acham que gente é bom. Quando alguém engravida, gente, quando alguém engravida, isso é uma bênção. Sempre, sempre, independentemente da origem moral daquela gravidez. É sempre uma bênção. Sempre, ponto, acabou. Gente é bom e ponto. Então, por isso há uma diferença moral, de fato, no ato heterossexual não casto, no ato homossexual, que é sempre não casto. Que o ato heterossexual não casto pode resultar um bem. Do ato homossexual não casto jamais vai resultar um bem, nem espiritualmente. Então ele diz, o número considerado de homens e mulheres, a presença das tendências,
E como é que a gente deve tratar elas? Olha que interessante, essas pessoas são chamadas a realizar a sua vida à vontade de Deus, e forem cristãs, a se unir o sacrifício da cruz do Senhor, as dificuldades que podem encontrar. Gente, olha só, essas pessoas são chamadas a unir a sua condição homossexual à cruz do Senhor, olha que cruz que estão carregando. Né? São Paulo diz assim, completo na minha carne o que falta na cruz de Jesus. Né? Essas pessoas não são mais fracas que nós, somos mais fortes, porque Deus deu uma cruz mais casada a elas. E é assim que a gente deve olhar para elas. As pessoas homossexuais são chamadas a castidade. Quem de nós não é? Todos nós. Pelas virtudes do autonomia, educador da liberdade, pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração, podem e devem aproximar-se gradual e resolutamente da perfeição cristã. É aí que a gente deve pegar os nossos amigos, os nossos queridos, os nossos parentes. Propor sem violar a consciência do outro. Propor o caminho de, gente, olha, não adianta. Ninguém caminha com Jesus sem primeiro conhecer o amor de Deus. Se você propor o caminho de Jesus, sem que a pessoa tenha descoberto o amor de Deus, não vai. Aquilo violenta ele. Para nós é mais fácil, porque a gente primeiro conheceu o amor de Deus. Primeiro, às vezes não no sentido cronológico. Porque às vezes nosso pai levou a gente para a missa quando era pequeno, nossa mãe, a gente não estava entendendo nada, mas tem que fazer. Né? Mas eu digo primeiro no sentido lógico. Primeiro se ama a Deus, logicamente. Depois a gente quer caminhar com Ele. Quando eu disse isso para um amigo meu essa semana, eu falei para ele, olha, liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é conseguir atingir um fim sem ser impedido. Todo mundo que é livre consegue atingir um fim sem ser impedido. As pessoas que fazem o que querem nunca conseguem atingir nada. Aí ele falou, cara, interessante, porque tinha um pensador, acho que era Montesquieu, que falava que a liberdade é a capacidade de fazer o que se deve. Então é isso? Não é isso. E como não é isso? Não é isso, porque não é a capacidade de fazer o que se deve. Porque o que se deve é uma obrigação. A verdadeira liberdade é o amor de se caminhar por onde se tem que caminhar, não porque se deve, mas porque se reconhece que aquele é o bem que você tem que alcançar. Essa é a diferença do amor cristão para a obrigação. Né? Pelo amor, a gente sabe qual é o fim de Jesus. E a gente caminha para ele não porque a gente está obrigado, porque a gente tem consciência de que é melhor. Então, se a gente não propõe o amor de Jesus, a pessoa jamais vai saber que aquilo é o melhor. Então, a gente tem que propor sem medo para essas pessoas o amor de Deus e não condenar no sentido de achar que o cara vai para o inferno. Quem sabe que vai para o inferno, né? Então, essa questão. Caminhamos e descobrimos. A sexualidade só tem sentido na nossa vida se ela se dirigir para um serviço. É algo interessante. A gente não pensa no sexo assim normalmente, né? A gente não pensa na sexualidade assim, mas esse é o centro. A sexualidade que a gente está propondo, a sexualidade sacramental, se dirige a um serviço. Isso é básico. Então, e essa é a nossa proposta. E esse é o nosso primeiro testemunho. Fazer que isso aconteça na vida da gente e ter coragem de propor isso com o outro. Porque às vezes a gente vai nos bastidores, como eu fui um dia para me casar, muitos anos atrás, 23 anos. Mas um dia eu fui com eu tenho certeza que o cara que estava no dos dois não acreditava no casamento. Falou que o padrinho, assim, sabe? Aquela conversa. Mas se a gente, como é que a gente vai propor uma coisa que ele não vive e não acredita? Vamos acreditar, gente. É isto. E não porque a gente goste. Porque a gente ama. Não porque a gente gosta do casamento, porque a gente ama o casamento. A gente percebe, a gente raciocina, a gente entende e a gente quer isso. Portanto, a gente é livre para propor e a primeira liberdade que a gente tem é de viver isso. Liberdade e capacidade de alcançar esse fim. E mais, a gente não precisa que o outro tenha a mesma fé que a gente para que a gente proponha isso para o outro. Porque isso é a verdade e é o bom. E a gente tem que ter paciência, sentar, conversar, dialogar. Claro, sempre, porque senão não tem vida social sem isso. E dialogar com o que é diferente, porque a gente vai estar conversando com o ateu, com o evangélico. O evangélico também, porque está do nosso lado ainda. Mas com o que nem está do nosso lado. Né? E a gente vai ter que ter essa consciência. A gente está propondo isso não porque a nossa fé diga que isso é o melhor, mas porque a nossa razão diz que isso é o melhor. E a mesma fé e a mesma razão saíram da mesma pessoa. Né? Uma das coisas que me levou a voltar para a igreja, vocês já viram que eu sou muito assim, do intelectual, muito pouco do sentimental, digamos assim. Então, uma das coisas que me fez voltar à igreja foi capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João. Vocês se lembram, né?
Começa o Evangelho de João. No princípio era o verbo, ou a palavra, a palavra estava em Deus, a palavra era Deus. No princípio a palavra estava com Deus. Através dela ou com ela foram feitas todas as coisas, sem ela nada foi feito. Você já pensaram o que significa isso? O que significa isso de verdade? De verdade. Significa o seguinte: a mesma palavra que está na Bíblia está na criação. A mesma palavra com que a Bíblia foi escrita, o nome dessa palavra que se fez carne é Jesus. O nome da palavra, diz o versículo 14, quer dizer, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a mesma palavra que está na Bíblia está na criação. Quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para as coisas, a gente percebe, se a gente pensar de verdade, que o mesmo Deus que escreveu a Bíblia escreveu a criação. São dois livros que ele escreveu, com a mesma palavra. Um não se opõe ao outro. Por isso, o que a gente propõe é o mais inteligente. Porque toda inteligência está inscrita na criação que foi Deus que fez. Então, por isso que a gente não pode admitir que a Bíblia seja uma arma, né? Que a Bíblia seja uma arma que de alguma forma tem que ser imposta pelo outro, porque é a nossa fé e o outro tem que gritar, senão vai para o inferno. Não é por isso. É porque a palavra da Bíblia é a palavra da criação, é o mesmo Logos, e quando eu sigo a minha reta razão, da qual a Bíblia é um espelho, eu estou encontrando o mesmo Logos, ou seja, Jesus se encontra na verdade das coisas. Então, quando alguém quer mudar a verdade de alguma coisa, de certa forma, está querendo mudar Jesus. Daí vem nossa legitimidade para que a gente lute pela família, pelo casamento, por tudo que é a verdade que é acredita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E aí, gente?